Então essa reunião, ela é, vamos dizer assim, protagonizada pelo terceiro ano de residência. Na verdade, é a reunião clínica de despedida desse ano, né, desses residentes. Então eu queria agradecer, antes de mais nada, a eles, que são os responsáveis pelo trabalho. Agradecer ao Sim Saúde por ter acolhido esse evento aqui hoje, a vocês que se disponibilizaram a vir. Queria chamar então os R3 para comporem a mesa. Rafael, Rodolfo e Edgar, não sei se vocês querem sentar, se vocês vão vir todo mundo, vocês vão vir um de cada vez. Não sei como é que vocês pensaram. Uma contra-luz danada aqui, né? Acho que a gente tem que agradecer ao Zé Carlos, tutor lá do Campus Estação, que foi quem esteve mais próximo dessa turma de presidentes, no sentido da organização do debate de hoje. E os meninos resolveram convidar o Emerson Merri para ser o mediador dessa reunião clínica. O Emerson é uma figura que dispensa apresentações, então seja bem-vindo também, Emerson. Obrigado. Isso aí. Vocês começam ou como vocês querem fazer? Começa a ficar, eu falo no final. Depois desse cara. Bom dia a todos. Meu nome é Edgar, R3 de Psiquiatria do Cândido. A gente, para apresentar esse trabalho, que o tema é esse, né, da urgência psiquiátrica, a emergência subjetiva, eu vou fazer a minha apresentação fazendo uma introdução, contextualizando um pouco mais o que é a urgência psiquiátrica, a partir de um referencial médico, porque a gente parte na nossa exposição, a gente parte desse contexto, na nossa experiência, e depois a gente faz outras considerações a partir desse referencial. Sobre a emergência psiquiátrica na reforma, dentro do objetivo de reforma de assistência em saúde mental, foi organizada uma rede de serviços que visa, na medida do possível, manejar o paciente psiquiátrico em nível extra-hospitalar, por exemplo, os centros de atenção psicossocial, os ambulatórios de especialidades, serviços de atenção primária, serviços de internação parcial, como os hospitais-dia, e foi promovida a ampliação das funções dos serviços de emergência psiquiátrica, os CEPs, para o manejo do paciente em crise. Na nova conjuntura, houve um grande aumento da demanda para esses serviços de emergência, até porque esses pacientes não estão mais nos macro-hospitais, eles estão na comunidade. Então, num contexto de desestabilização do quadro, eles vão demandar para algum lugar. Um desses lugares, porta aberta, são justamente os serviços de emergência. Então, houve, nos últimos anos, um aumento da demanda para esses serviços. Esses serviços têm rápido e ágil, buscando identificar os aspectos diagnósticos, etiológicos e psicossociais do quadro apresentado pelo paciente, viabilizando seu tratamento em curto prazo e direcionando, na medida do possível, para o melhor espaço de cuidado de acordo com o seu perfil, visando o tratamento de médio a longo prazo. Sobre a importância desses serviços, por ser um dos últimos níveis antes da internação, o serviço de emergência psiquiátrica acaba se tornando um observatório do sistema de saúde, um lugar privilegiado para perceber os pontos em que o fluxo da rede estanca e detectar problemas e desenvolver estratégias mais resolutivas. Sobre a definição, eu vou usar esses conceitos, são de livros de psiquiatria e artigos, eles dão esses conceitos muito direcionados para o atendimento em pronto-socorro, mas depois eu vou dizer que esses atendimentos de urgência também ocorrem em outros espaços. A definição de emergência psiquiátrica que eu estou usando aqui do livro Emergências Psiquiátricas, descreve qualquer situação qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe um risco significativo de morte ou injúria grave para o paciente ou para outros,
necessitando de uma intervenção terapêutica imediata. Essa diferença entre emergência, urgência e uma consulta mais eletiva, ela às vezes não é muito útil, só que ela vai servir para a gente para dizer que existem diferentes níveis de gravidade desse atendimento. A emergência é um distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações que envolvem risco de vida ou risco social grave, necessitando de intervenções imediatas e inadiáveis, em minutos ou horas. Exemplo de violência, automutilação, risco de suicídio, estupor depressivo, excitação maníaca, juízo crítico severamente comprometido e autonegligência grave. O conceito de urgência envolve riscos menores que necessitam de intervenções a curto prazo, em dias a semanas. Há exemplos de comportamento bizarro, quadros agudos de ansiedade e síndromes conversivas. Os atendimentos mais eletivos são os que a rapidez da intervenção não é um critério essencialmente importante. Então, as consultas mais eletivas são as consultas em que a rapidez de intervenção não é um critério essencialmente importante. Exemplo de um quadro de ansiedade leve, distúrbios do relacionamento interpessoal, fornecimento de receitas. Os objetivos do atendimento no serviço de emergência são um estabelecimento de uma hipótese diagnóstica, triagem, principalmente a exclusão de causa orgânica, a estabilização do quadro, o encaminhamento, fazer também uma retaguarda para os demais serviços da rede no caso de pacientes já inseridos na rede de saúde mental. As condições mais comuns encontradas nos serviços, isso vai variar um pouco de estudo para estudo, mas do que eu encontrei nos estudos brasileiros, dos estudos brasileiros, os principais já estão aqui nesse quadro. São condições de intoxicação e abstinência por álcool e drogas, principalmente por álcool, risco de tentativa de suicídio, esquizofrenia e episódio psicótico agudo, doenças físicas e alterações psíquicas, ansiedade, transtorno somatofórmico, dissociativo e episódios de agressividade. Eu preciso dizer que, para descrever o que eu estou tentando descrever a partir daqui, e mesmo antes, a literatura é um pouco limitada. Então, é bem difícil, eu precisei limitar muito do que eu queria dizer às referenciais do que estava na literatura. Então, os dados relativos à atenção à emergência psiquiátrica são escassos. Por exemplo, não tem informação do número de serviços de emergência psiquiátrica no Brasil. Descrever as especificidades dos serviços destinados a estes atendimentos não é uma tarefa simples, havendo falta de concordância sobre o papel de cada serviço nesse contexto de emergência e dificuldade de estabelecer essas definições de forma mais precisa. O atendimento de emergência pode englobar diferentes contextos, por exemplo, em relação ao ambiente. Na rua, o SAMU vai lidar com um paciente agitado de um determinado jeito. No serviço de emergência no hospital, eles vão lidar com esse mesmo paciente agitado de uma outra forma, e no CAPS vão lidar também de uma forma completamente diferente. Então, o ambiente, o recurso que você tem para lidar com aquilo, tanto pessoal quanto estrutural, vai variar bastante. Também varia, por exemplo, um paciente crônico e conhecido, agudizado. Isso é uma vantagem dos CAPS, né, que faz um acompanhamento horizontal, já conhece o paciente, sabe que ele está agudizando e vai lidar com ele de um jeito, enquanto que os outros serviços para esse paciente, em geral, é desconhecido. Né? Paciente com ou sem continência familiar, então, por exemplo, no risco de suicídio faz muita diferença se essa família oferece uma continência para esse paciente. Paciente com e sem necessidade de restrição da circulação. Sobre os encaminhamentos, dentro dos objetivos, nos objetivos de triagem e encaminhamento do serviço de emergência, os serviços de emergência passaram a desempenhar um papel central na funcionalidade dos serviços de saúde mental, pois além de atuarem como importante porta de entrada no sistema e organizarem o fluxo das internações, podem contribuir para a redução de admissões hospitalares desnecessárias e possibilitam uma melhor comunicação entre as diversas unidades do sistema de saúde. Então, nesse sentido, como é que os serviços de emergência estão se relacionando com o espaço de internação, quando fazem esse caminhamento
ou para a rede, ou encaminha de volta para a rede ou para o espaço de internação. Aqui tem uma tabela, cuja fonte é a Central Municipal de Regulação de Campinas, mostrando na terceira linha aqui, entre os serviços, o pronto-socorro, que esses são 3 em Campinas, principalmente a Unicamp, mas também a PUC e o Mário Gatti. Fui responsável por 13,69% dos pedidos de internação psiquiátrica em Campinas em 2011. Os pronto-atendimentos são os PAs, pronto-socorro é ligado ao hospital, pronto-atendimento não. Então o PA São José, o PA Anchieta, são 5 em Campinas. Foi responsável por 6,14% dos pedidos de internação psiquiátrica. O principal solicitante de vagas de internação são os CAPs 3, com 40,17% dos pedidos, seguidos pelos CAPs AD, com 20,80% dos pedidos. Esse é um esboço do fluxo da rede de saúde mental em Campinas, né? Aqui, a rede de atenção primária, a gente está sem ponte laser, a rede de atenção primária se relaciona com os CAPs, com centros de convivência. Esses pacientes da atenção primária podem ser atendidos pelo SAMU. Na verdade, o SAMU atende todos os níveis da rede. Centralizando essa rede, estão os CAPs, que se relacionam com os espaços de internação, com os centros de convivência, com a atenção primária. A Central de Regulação faz essa seleção de acordo com as vagas que tem, com os níveis de gravidade. Existem os critérios deles de dispor dessas vagas de uma forma criteriosa, que podem encaminhar para a internação psiquiátrica, e também faz parte da rede dos serviços de pronto-socorro, no caso da Unicamp e a PUC. Então, os serviços de emergência, como eu falei no início, eles não são só atendidos nos pronto-socorros. Então, também, os atendimentos de emergência são feitos em outros espaços. No hospital geral, o paciente da saúde mental não é mais atendido de forma isolada, mas ao lado de outros pacientes clínicos e cirúrgicos, com acesso fácil às outras especialidades médicas, o que permite alguma redução de estigmas e preconceitos e oferecendo um cuidado mais universal. São os serviços de escolha para o encaminhamento de casos que necessitem de um melhor suporte clínico e cirúrgico. Eles podem cumprir melhor, de forma mais rápida, com o objetivo de escolher as causas orgânicas. Em geral, são atendimentos exclusivamente médicos, né? Não em equipe. Faz uma intervenção transversal na história da doença, então ele não atende e continua acompanhando esse paciente, e concentra-se no controle imediato de sintomas. Esse é um trabalho que descreve um período mínimo, um trabalho de Ribeirão Preto, descreve uma experiência lá em que um período mínimo de observação no serviço de emergência apresenta algumas vantagens, como um aprimoramento da qualidade do diagnóstico. Esse estudo realizou uma análise de todas as internações psiquiátricas em Ribeirão Preto de 98 a 2004, observando que 38% das admissões psiquiátricas se resolveram em um curto período, de cerca de 24 horas, apenas ficando nos leitos de observação da própria sala de emergência, o que propicia reservar as internações hospitalares para os casos que demandam períodos mais longos de acompanhamento. Esse é um potencial de uso dos serviços de emergência em pronto-socorro. Sobre a emergência psiquiátrica e sua relação com a atenção primária, os instrumentos da atenção primária podem, ao atender os pacientes da saúde mental, evitar o agravamento dos casos leves, permitir o acesso dos casos mais graves à atenção secundária e assim diminui as internações desnecessárias. Sobre a relação dos serviços de emergência com o espaço de internação psiquiátrica, na verdade, no referencial que eu estou usando, ele faz um contexto ainda com os macro-hospitais, como acontecia antes, até a década de 80 no Brasil. A maioria dos pacientes da saúde mental eram atendidos, inclusive nessas condições de urgência, nas portas de entrada dos manicômios, dos macro-hospitais. E ainda hoje, em alguns lugares, isso acontece. A emergência psiquiátrica e os serviços extra-hospitalares, aqui merece atenção, merece destaque o CAPS. O Ministério da Saúde descreve que os CAPs são substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico, devem oferecer acolhimento diurno e, quando possível e necessário, noturno. Devem ter ambiente terapêutico e acolhedor, que possa incluir pessoas em situação de crise
e que possam necessitar de atenção contínua. O sucesso do acolhimento da crise é essencial para o cumprimento dos objetivos de um CAPS, que é de atender no território os indivíduos com transtornos psíquicos graves e evitar as internações, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, favorecendo o exercício da cidadania e a inclusão social dos usuários e de suas famílias. Aqui, já terminando essa introdução no contexto mais médico, eu trouxe, ali embaixo está a referência, 2 estudos de 2 psicólogas que têm relação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Elas fizeram um estudo em Aracaju e fazem algumas considerações mais próximas do que eu tenho pensado também. Eu trago alguns retalhos do trabalho delas que eu achei interessante para trazer aqui. As situações de crise são os principais motivos de internação psiquiátrica. Na experiência de Aracaju, ocorre por vezes de a rede de atenção psicossocial delegar a função do atendimento à crise à rede de urgência e emergência, que é, por tradição, uma das mais medicalizadas. Nesse contexto do trabalho, Aracaju não tinha uma rede que se comunicasse, então as psicólogas se juntaram ao serviço do SAMU, que naquele momento precisavam montar um protocolo de atendimento e estavam se reunindo os diversos serviços para que eles se comunicassem e realmente funcionassem em rede. Isso demandou muito trabalho, até preconceitos de profissionais que não eram acostumados a atender pacientes da saúde mental. A rede de urgência pode regular a demanda diretamente para dentro dos grandes hospitais psiquiátricos e, caso isso ocorra, estaremos reforçando a lógica manicomial e enfraquecendo os nossos serviços substitutivos. Então, ela faz essa separação entre a rede de atenção psicossocial da rede de urgência e emergência. Podemos entender a crise como um momento particularmente vulnerável e potente do sujeito, espaço privilegiado de produção subjetiva por meios de linhas diversas e oportunidade ímpar de criação de vínculo. O acolhimento se mostrou a principal força para o estabelecimento de vínculos que auxiliem a pessoa em crise na produção de sentido. Assim, a crise pode ser reinventada como potência transformadora, momento para engendrar mudanças. É necessário que o acolhimento seja improtocolável, que utilize a comunicação como fundamento e os afetos como direção, que seja aberto e flexível. O trabalho na urgência requer uma sensibilidade do técnico que o faça captar o que se passa no campo, produzir sentido para o que está acontecendo, buscar informações do usuário e adaptar as suas possibilidades às necessidades desse usuário. Os movimentos antimanicomiais são muito jovens, mas já deram indício de que são eficazes naquilo que se propõe a fazer. A rede psicossocial precisa ser fortalecida até para montar um contraponto a esse posicionamento medicalizado e para que dê conta na rede psicossocial desse paciente em crise. Obrigado. Bom dia. Um pouco ansioso. Então, dentro da reunião clínica, né, sobre crise e partindo da urgência psiquiátrica, tentando transformar em emergência subjetiva, eu vou dar uma continuidade ao trabalho do Edgar, mas vou tentar fazer uma torção de sentido no conceito de urgência, tá? O que eu vou falar é mais uma conversa, né, sobre clínica e política, entraves e ajustes possíveis a uma clínica da urgência e a uma política do sujeito. Assim, quem está no campo da saúde mental, todos aqui, tem notado como tem sido tão corriqueira a quantidade de urgências, né, que tem chegado hoje no campo da saúde mental. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2004, 4,3 milhões de pedidos de urgências psiquiátricas foram realizados. Isso perfaz um total de 6% de todos os pedidos de urgências médicas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esses dados compilados,
né? A gente tem um dado bruto, ainda não tem a compilação do dado. Aqui, eu vou fazer uma passão do fluxo da rede de saúde mental de Campinas, né? Vocês podem ver que o Centro de Atenção Psicossocial, ele está no centro dessa rede, né? Ele é um serviço substitutivo, realiza apoio matricial dentro dos centros de saúde, tanto com equipes de saúde mental ou sem equipes de saúde mental. Estão também, os centros de convivência estão mais próximos dos centros de saúde dos CAPs. Faz um aporte de cuidado às residências terapêuticas, locais de egressos dos pacientes internados em hospitais psiquiátricos. E também faz um contato com os serviços de urgências e emergências, mais estritamente médicos, tanto o SAMU quanto a unidade de emergência referenciada da Unicamp. E a central de regulação faz esse intercâmbio entre os serviços de urgência e emergência, os CAPs, e as enfermarias de hospitais psiquiátricos e os leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Tá? Nesse sentido, quando que surge urgência psiquiátrica? Urgência, ela surge exatamente quando alguém a nomeia como tal. Quando as pessoas que estão ao redor do objeto dessa urgência identificam a partir de um ato, né, uma explosão, uma rasgadura do tecido social em referência a uma normativa de um comportamento socialmente aceito, quando aquilo sai de determinada linha, de determinada perspectiva, isso é realizado geralmente pelo grupo familiar primário, geralmente familiares, amigos e, na verdade, toda uma sociedade. Se vocês estão entendendo assim para onde eu estou me dirigindo, irão ver que o sentido de urgência psiquiátrica, ele é, antes de tudo, um conceito mais social. Tá? Existe todo um outro social que denomina como tal a questão da urgência. Tá? E o outro social, claro, que traz toda uma automaticidade terapêutica que a gente vai ver lá na frente como que a gente faz para não haver isso. A partir de agora, eu vou escolher um certo fluxo, tá? Dentro da rede de saúde mental, que não necessariamente é o único. E é esperado que não seja o único, tá? Normalmente, quando uma urgência psiquiátrica ela acontece, existe de praxe a assistência do SAMU. Tá? O SAMU ele é um serviço muito importante dentro da rede de saúde mental, é um equipamento importante, até porque fala também da presença do psiquiatra dentro desse equipamento. Né? Antigamente, antes da presença desse profissional, os SAMUs eram considerados verdadeiras gaiolas, verdadeiras ambulâncias com jaulas, e onde havia um aparato muito forte da polícia e da guarda municipal na abordagem ao paciente em crise, ao paciente psiquiátrico, e havia uma verdadeira aporte policial na abordagem desse paciente, né? A presença do psiquiatra nesse equipamento, ele tem colocado também outras formas de abordagem dessa questão da urgência psiquiátrica. Penso eu que o SAMU tem duas questões muito importantes para serem avaliadas, né? Que é a questão da crise e a questão do risco. Né? Quando um SAMU ele atende ao chamado, ele precisa atender vários chamados no decorrer do dia. Então ele não só tem apenas uma urgência para dar conta, ele tem várias. Então penso eu que precisa haver uma certa regulação e uma certa avaliação da gravidade da crise, seja ela uma crise de angústia, uma crise autoretroagressiva, uma tentativa de suicídio, um estupor depressivo, catatônico. Tá?
Então, assim, a partir do momento em que ele passa muito tempo para atender a um determinado chamado, a uma gravidade de um determinado caso, os riscos para os próximos chamados, eles vão aumentando gradativamente. Tá? Então, o SAMU, ele responde exatamente a partir da ordem pública. Ele precisa, sim, responder a esse chamado de uma maneira protetora e eficaz. É por isso que ele responde a partir da proteção da vida e do bem-estar social. E assim precisa ser. Os encaminhamentos, deixa eu voltar logo. O SAMU vai dar os encaminhamentos necessários para o determinado caso. Né? Normalmente, se esse paciente já está inserido dentro de um serviço de saúde mental, ele será encaminhado para lá. Se não, se necessita de uma maior claridade, se a equipe do SAMU observa que o caso não está muito claro, ele é encaminhado para um serviço de urgência médica para maior abertura maior de uma possibilidade de um diagnóstico diferencial em relação àquele comportamento. Tá? Os serviços de urgências psiquiátricos, eles são citados, sim, na Lei 10.216, porém é muito pouca coisa elaborada sobre eles. Eles são serviços que são conferidos de certa notabilidade, de grande notabilidade social, no que concerne ao saber sobre a doença mental. Tá? A esse serviço é dado várias questões, quanto manejo da crise, avaliação da crise, avaliação do risco, elaboração de um diagnóstico, elaboração também de um diagnóstico diferencial, né? Encaminhamentos e a terapêutica inicial do caso. Tá? Mas eu acho que, assim, do ponto de vista da recepção médica, a questão do diagnóstico diferencial, eu acho que é de crucial importância. O serviço de urgência psiquiátrica ele realiza, porque, assim, por exemplo, diante de um paciente, vamos lá, psicótico, o psiquiatra ele precisa saber se aquela questão, se aquele comportamento é devido, por exemplo, a ser orgânico ou não, se é no sentido de aspas, compreensível ou não. Então, assim, isso vai possibilitar que aquela pessoa que está diante do psiquiatra, ela possa fugir dos destinos da doença mental, que apesar da reforma psiquiátrica já está acontecendo há um tanto de tempo, ainda temos segregação, ainda temos hospitalização e ainda temos medicalização desses sujeitos. Tá? É preciso, né? É preciso que o psiquiatra, existe um fator fundamental dentro da construção de um caso, né? Dentro da construção de um caso clínico, porque na verdade esse exemplo que eu trouxe para vocês ainda não se formou no caso clínico, ele ainda é um caso social que veio a partir de um encaminhamento social, não vem como demanda, né? Vem de um encaminhamento. Esse fator tempo é importantíssimo, porque o psiquiatra precisa entender que ele tem sim espaços de manejo, espaços de abertura para produzir algo novo nesse local. Né? Nesse espaço, o psiquiatra sim, ele faz tudo aquilo que eu falei para vocês, ele elabora diagnóstico, tal, tudo, caminha, faz o tratamento inicial da crise, e ele tem uma decisão terapêutica. Essa decisão terapêutica contempla basicamente 5 questões. Tá? Se ele ceda ou se ele não ceda, se ele contém ou se ele não contém, se ele libera ou se ele não libera, se ele interna ou se ele não interna, e se ele medica ou não medica. Tá? São 5 questões. Mas eu não sei se vocês estão entendendo assim, mas é uma questão muito operacional. É muito operacional. E sabe por que ela é operacional? Porque ela foi recebida
Um outro social, que já tem toda uma automaticidade terapêutica, já encaminhou o caso. Esse caso, ele vem como social. Atende-se aqui, encaminha-se acolá, faz um diagnóstico, marca-se uma consulta no centro de saúde, marca-se uma triagem no CAPS, marca-se um acolhimento no centro de convivência. Um grito no meio da rua já existe, ao mesmo tempo, uma triagem marcada pelo CAPS. Um comportamento disruptivo, já existe uma consulta com urgência marcada na agenda de um psiquiatra do centro de saúde de determinada região de Campinas. Todo esse movimento, a partir da urgência até a chegada a um serviço da rede, ele já está dado, ele é automático, ele prescinde de sujeito, não depende. Tá? É por isso que eu falo que o caso, existe uma automaticidade terapêutica. Então, assim, nesse sentido, é uma ilusão pensar que alguém que trabalhe dentro desse campo, um psiquiatra ou qualquer outro operador de saúde mental, se ele não se norteia por uma praxis dentro dessa clínica, ele exerce já um script que já está pré-estabelecido. Tá? Já é um script pré-estabelecido. Ele precisa se colocar em cena. Ele não pode se excluir desse processo. Ele precisa se colocar, sim, como sujeito. Porque se ele não se dá conta do que está fazendo, por exemplo, se ele atende apenas o caso como um caso social, a clínica que ele faz ganha um estatuto de rigor mortis, porque ela sutura a possibilidade de sobreviver um sujeito daquela urgência. Tá? Quando da colocação desse operador de saúde mental em cena, por exemplo, num serviço de urgência psiquiátrica, o médico, o psiquiatra, né? Que a gente não tem outros assim, pelo menos não aqui em Campinas. Se ele não se coloca, se ele se exclui desse processo, ele realiza 3 atos, no mínimo insensatos, e dos quais talvez ele nunca se dê conta do que ele faça. Primeiro, ele exclui o sujeito, tá? O sujeito do inconsciente. Ele trata a urgência psiquiátrica apenas como uma reordenação homeostática de um corpo biológico. Segundo, ele se exclui do processo, tá? Ele encarna nele um discurso universitário sobre o saber da doença mental. Ele mortifica um sujeito através de um significante dado pela psiquiatria para aquele determinado sofrimento. E por último, e não menos importante, ele exclui a própria clínica no ato do encontro. Ou seja, se ele faz isso, não existe praxis, não existe clínica, tá? Existe apenas serviço de urgência. Então, assim, esse psiquiatra que entende o que está fazendo e entende o lugar dele no mundo, ele precisa, sim, considerar o fator tempo. Tá? O que eu estou falando? Que naquele local da urgência, ele precisa transformar o há coisas para se fazer no há coisas para se dizer. E eu acho que é exatamente aqui onde nasce essa torção de sentido da questão da urgência psiquiátrica. É na recepção do caso. Tá? Essa possibilidade de haver essa abertura do fazer para o dizer, pode vir a sobreviver um caso clínico. Nessa questão, a torção de conceito
Então, o psiquiatra no serviço de urgência, ele vai instaurar um tempo completamente novo. Ele coloca a temporalidade e coloca a questão da causalidade dentro daquele serviço, onde é um ambiente que todo mundo sabe assim, é completamente caótico, onde não há tempo para nada, né? Ele instaura um tempo completamente novo. E que tempo é esse? É o tempo do sujeito. É o tempo do sujeito permitindo esse sujeito captar a ruptura, né? Possibilitando aberturas de espaços de criação para esse sujeito, onde ele precisa se haver, uma maneira particular, toda sua, de se haver com esse insuportável, dar contorno a esse real e poder, sim, dar encaminhamentos ou não, ou caso, né? Seguir o tratamento ou não, observar se há demanda ou não, porque se há demanda, há de se tratar. Eu acho que é aí que já assim, nasce esse conceito de ruptura mesmo do conceito de urgência psiquiátrica e abertura para emergência, né? Ou seja, fazer vir um sujeito. A questão é a seguinte, só que ele precisa entender que quando ele está dentro desse serviço, ele precisa realizar algumas transformações no que comporta essa operação, porque não é tranquilo, não é fácil. Ele precisa realizar no mínimo 3 antiteses, porque as teses vêm como encaminhamento, certeza de sofrimento e angústia que precisa ser medicada. Tá? Então, assim, se ele pretende e se transforma em uma urgência subjetiva, uma emergência subjetiva, é preciso esse encaminhamento ser transformado em demanda, é preciso o sofrimento ser transformado em enigma e é preciso a angústia ser transformada em sintoma. Tá? A partir de quê? De uma coisa que a psiquiatria normalmente tem esquecido, uma palavrinha que se chama transferência. Tá? Uma palavrinha que se chama transferência, uma palavra muito importante, a partir do acolhimento dos significantes escolhidos pelo sujeito no ato mesmo do pôr-se a falar. Tá? Então, o psiquiatra, a partir dessa posição, né, se colocando como um lugar vazio, se colocando como um objeto causa de desejo, se dirigindo a um sujeito barrado, ele pode sobreviver daí, sim, a abertura, a possibilidade de sobreviver um sujeito dessa relação, né? Esse conceito, ele torce a questão é uma mudança de discurso, de um discurso universitário para um outro tipo de discurso, e que possibilita, sim, a partir daí, provavelmente os pedidos de leito e noite, os pedidos de internação, as possibilidades ou não de continuação do tratamento, elas possam ser diferentes. Agora é o seguinte, se esses atos terapêuticos eles não produzem, assim, se os atores sociais que estão presentes na condução do caso, eles não produzem, não podem vir a ter um caso clínico ou fazer um caso clínico, eu acho que, assim, fica impossível da gente tentar dar consecutividade a essa questão da abertura para um sujeito. Então a gente trata o caso com sua automaticidade social e, assim, isso acaba se transformando numa sutura de sujeito. E, assim, se isso não acontece, né, toda a rede, aquela rede de saúde mental que eu falei para vocês no começo da minha apresentação, ela ganha um significado muito ruim, que é um significado de captura. E tudo que a reforma psiquiátrica produziu acaba não acontecendo.
Obrigado. Ah, desculpa, é porque caiu na rede, é peixe. Vocês estão percebendo? Deixa eu mudar aqui. Bom dia, meu nome é Rafael, eu vou terminar aqui a apresentação, né? E o nome da minha apresentação é do acolhimento à emergência subjetiva. E eu vou continuar, né? O Rodolfo propôs para a gente um desafio de pensar como fazer um caso que vem social, desse caso social, romper com aquela automaticidade e fazer desse momento emergir um sujeito. E aí eu acho que ele toca num tema importante, assim, né? Que é de uma dimensão da medicina que se aproxima da ideologia, né? Que funciona no sentido de manter as contradições sociais, né? Desde a faculdade eu me interesso por isso, né? Que lá para o meio da faculdade eu reparei que não era impossível eu fazer alguma coisa errada sendo médico. Dava para fazer muita coisa ruim, né? Inclusive perpetuar assim muitas contradições sociais. Então eu vou explorar na minha apresentação esse lado da medicina que pode colar com o social, e se a gente não fizer crítica a esse social... É que você está muito perto. É perto de hoje. Aquele trequinho ali. Essa inicial aí. Então, como é que a medicina pode funcionar assim como ideologia, né? Ela pode deslocar um mal-estar que é social, naturalizando esse mal-estar como uma doença. E, além disso, ela pode pegar esse sujeito doente, né, e inserir ele no mercado de produção de saúde, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar não só no acolhimento, né, a porta de entrada do SUS e tal, em como fazer barreira a esse outro social. Se a gente não faz isso, a coisa se desenvolve de uma maneira muito automática mesmo, e a tendência é você gerar segregação, né? É muito fácil internar, medicar, enfim, e o sujeito não aparece. Então, eu queria começar falando da desumanização. O que seria a desumanização? A desumanização é aquilo que a gente, como paciente, vivencia como um cuidado impessoal. Você não se sente numa relação entre dois sujeitos. Você se sente entrando mesmo num fluxo, num protocolo, e é um cuidado muito centrado na medicação, nos exames, em tecnologias no sentido assim de máquina, né? E que a relação entre os sujeitos pode criar pouca coisa. Dessa relação impessoal vai surgir tanto do lado do paciente um certo estranhamento, quanto do lado do próprio cuidador, né? Você sente naquele momento que aquilo que você está fazendo não necessariamente faz um sentido para você. Muitas vezes na clínica, assim, você está
cuidando, fazendo aquilo conforme os livros, conforme os protocolos, e de repente percebe que aquilo não tem nada a ver com você, você inclusive não acredita naquilo e acha que não vai dar certo, né? Eu lembro de uma paciente que eu acompanhei no CAPS, eu acompanhei meio de longe, assim, mas teve um momento da discussão, era uma paciente diabética, quando descompensava o diabetes, ela piorava da psicose. E ela tomava um remédio caríssimo, que era clozapina, que é um tratamento, ela tomava em dose máxima, era mais de R$ 1.500 por mês. E estava muito claro para a gente que aquele remédio, enfim, não era o mais importante. Talvez o mais importante era que a própria comunidade se organizasse para ajudá-la a cuidar do diabetes dela, né? A gente cogitou de contratar um cuidador, por exemplo. Mas, assim, isso era impossível, né? Dados os protocolos, o jeito que o sistema de saúde está organizado, a gente podia só gastar com aquele remédio caríssimo. E aí, essa desumanização, né? Eu procurei dar uma estudada, e aí eu achei vários artigos assim de sanitaristas que articulam essa noção de desumanização à alienação própria do capitalismo, né, que acontece no sistema capitalista. O que é essa alienação? A alienação, ela tem a ver com a separação do trabalhador do próprio produto do trabalho dele, né? E da vivência do trabalho como um exercício subjetivo, né? O trabalho está fora dele. É por isso que o estranhamento ele é um sinal de que a alienação está acontecendo, né? Então, nesse sistema, tem diversas... Eu coloquei aqui, né, o cuidador do lado do trabalhador e o cuidado ali do lado do produto do trabalho do cuidador. E eu acho que a gente pode se pensar dessa forma mesmo, né? Cada vez mais o cuidador, mesmo o médico, ele vem se proletarizando, né? Você tem que se inserir dentro de uma indústria de produção de saúde. O hospital, enfim, a medicação, nada disso depende só de mim, né? Eu preciso entrar nesse grande sistema. Então, tem várias... Você alienar o trabalhador do trabalho é criar essas barreiras, né? E essas barreiras têm muito a ver com os protocolos, com os fluxogramas, né? A separação do trabalhador dos meios de produção é uma forma de alienar, hierarquizar a divisão de trabalho, e a própria ciência, né, na sua dimensão ideológica, vai servir para tirar do trabalhador um exercício criativo do seu trabalho, né? E vai fetichizar esse trabalho, vai levar para a mercadoria aquilo que, enfim, o trabalhador deveria ter algum controle. Bom, aí tem uma consequência importante disso daqui, que além de você separar o trabalhador do trabalho, você centrando na mercadoria, você inverte essa relação. O trabalhador não determina mais o produto do trabalho dele, ele passa a ser determinado por esse próprio produto. Então, a partir do momento que a gente cria as medicações, os protocolos e os exames, tudo isso acaba determinando o nosso próprio exercício subjetivo. É isso que a gente vivencia como estranhamento, alienação. Bom, então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar na política de humanização e, mais específico, no acolhimento. O que vai ser essa política? Ela vai ser basicamente fazer a balança e pender para o lado do cuidado humanizado em detrimento de um cuidado que é um cuidado mercadoria. Espera aí que eu fiz um esqueminha aqui para não me perder. Achei. Bom, então eu queria ler essa tabela para vocês, né? O cuidado mercadoria, o cuidado vai funcionar como uma relação fetichizada, mediada pela mercadoria. Não há uma contradição entre a replicação do capital e a produção do cuidado. Isso vai gerar gastos crescentes pelo Estado e lucros crescentes da indústria.
Tanto é que diversos sistemas de saúde, quando chegaram nesse ponto, por exemplo, o sistema canadense, teve que rever a própria forma que estava organizando o sistema, porque os gastos são cada vez maiores, né? Cada vez maiores. Você cria mercadorias, o sistema precisa criar mercadorias para ele continuar funcionando. Bom, no cuidado humanizado, o cuidado vai funcionar com uma relação dialógica entre os sujeitos. É claro que não é uma coisa ou outra, né? A gente não vai abrir mão da tecnologia. É bom saber o que cura as doenças, ter os remédios, mas é não deixar se escravizar por isso. Esse tipo de cuidado, né? Entende que a própria replicação do capital tende a desumanizar o cuidado, e ele é uma forma de resistência a uma lógica do capital de acumulação sem sentido. Então, eu acho importante frisar aqui que humanizar é muito diferente de maquiar a alienação. Eu lembro na época da faculdade que tinha uns programas de humanização do hospital que eram hilários. Tinha no Hospital do Coração que era super premiado, um dos maiores programas de humanização, que era levar os cachorros nas enfermarias. Então, os pacientes brincavam. Então, os cachorros eram os responsáveis por humanizar o hospital, né? O médico que não sabia fazer bilu-bilu. Bom. Eu retirei esse trecho do caderno das políticas de humanização e acho que ele sintetiza um pouco do diagnóstico da desumanização, né? Eu vou ler aqui. O avanço de políticas com uma concepção de Estado mínimo na reconfiguração da máquina estatal, na dinâmica da expansão e da acumulação predatória do capital no mundo, tem produzido efeitos devastadores no que se refere à precarização das relações de trabalho e emprego e a crescente privatização dos sistemas de seguridade social, alijando grande parte da população da garantia das condições de existência. O impacto desse processo, no que diz respeito às relações intersubjetivas, é igualmente avassalador, na medida em que as reduz muitas vezes ao seu mero valor mercantil de troca. Então esse aqui é o problema, né? Eu separei outro trecho que aponta para a gente um pouco da solução. Eu não vou ficar descrevendo o que é o acolhimento, mas acho que esse trecho vai dizer para a gente o que é importante. Os processos de produção de saúde dizem respeito necessariamente a um trabalho coletivo e cooperativo entre sujeitos e se fazem numa rede de relações que exige interação e diálogo permanentes. Cuidar dessa rede de relações, premiada como são por assimetrias de saber e de poder, é uma exigência maior, um imperativo no trabalho em saúde, pois é em meio a tais relações, em seus questionamentos e por meio delas, que construímos nossas práticas de corresponsabilidade nos processos de produção de saúde e de autonomia das pessoas implicadas, afirmando assim a indissociabilidade entre a produção de saúde e a produção de subjetividades. Eu acho que esse trecho tem um monte de coisa importante, mas eu gostaria de frisar, e para a gente ficar na cabeça aqui, de que a solução que a política aponta é justamente uma aposta no sujeito, na relação intersubjetiva, e do sujeito do lado do paciente, né? Que ele não seja apenas um consumidor de mercadorias enlatadas de saúde, né? Ele tem um papel ativo na produção de saúde. Então, para a gente da saúde mental, isso vai ser complicado, né? Se você for se aprofundar na noção de sujeito dentro da loucura, você vai perceber que não é simples. E não é simples dialogar com um louco mesmo, né? Você vai querer interagir com ele, você quer que ele participe do próprio cuidado, mas muitas vezes ele quer se matar, quer matar o outro, é complicado, né? Então, do que se trata aqui? Para o Descartes e para o Kant, não existia sujeito na loucura, né? O sujeito era um sujeito da razão, ele só tem sujeito naquela pessoa capaz de duvidar metodicamente das suas próprias concepções.
Para o Pinel, né, que é o fundador da psiquiatria, já vai ser diferente. Ele achava que a loucura era como se fosse um corpo estranho que parasitava um sujeito, mas que existia um sujeito lá com quem era possível, através do tratamento moral, né, que era uma prática de convencimento racional, mas às vezes recorria à violência, mas enfim, que era possível, né, contornando aquela parte sã do louco, chegar no erro e mudar, né? Ele acreditava nisso, e o tratamento tem a ver com isso. Mas acho que o importante aqui tem sujeito, mas não é um sujeito da loucura. A loucura é um corpo estranho, que parasita o sujeito. A psicanálise vai além, né? Ela vai dizer que naquele sintoma, na loucura, tem um sujeito, né? Que é o sujeito do inconsciente, e que aquilo diz sobre a própria essência do sujeito, né? Aquilo que é o corpo estranho, na verdade, é o próprio sujeito. Bom, e na psiquiatria contemporânea, né? Pelo menos foi a compreensão que eu fiz de que o sujeito para a psiquiatria de hoje não é diferente do sujeito para o Pinel, né? A loucura deixou um pouco ali de ser um erro da razão, né? Dentro da própria lógica racional, mas ela continua fora do sujeito. A tendência hoje é atribuir a loucura a um desarranjo humoral, né? Dos humores cerebrais. E o tratamento visa extirpar a loucura através do psicofármaco, né? Enquanto o paciente delira, alucina, ou enquanto ele está triste, deprimido, você está autorizado a fazer aquela alquimia, né? Eu brinco às vezes a ortopedia mental, né? De ir medicando até que se normalize tudo, né? Então, bom, fica complicado para a gente que quer um sujeito para fazer um tratamento humanizado, né, tomar parte aqui, né? Eu acho que nesse sentido a psiquiatria toma parte num cuidado que tende à desumanização, que tende a investir muito num fetiche, nesse fetiche em medicação. E aí eu me pergunto, né, e se esses sintomas que a gente vê na loucura, né, nas neuroses e tal, e se eles de fato forem uma manifestação do sujeito, né, um sujeito do inconsciente? Se eu nomear sempre esses desarranjos da norma como crise, passar para uma regulação humoral, eu vou fazer sempre desaparecer o sujeito e eu não vou dar chance para que ele responda da própria posição subjetiva dele, né? Que aquilo que está no sintoma, na loucura, faz parte dele e o tratamento tem a ver com isso. Ele precisa responder pelo próprio inconsciente, né? Mesmo na psicose. E aí, na urgência, tudo é muito rápido. E essa noção de risco, de que alguma coisa muito grave pode acontecer, gera uma angústia ali no cuidador que você precisa intervir muito rapidamente. Mas é como o Rodolfo disse, se você não faz uma pausa e tenta parar de fazer tanta coisa e faz um momento para que possa se dizer algo, o sujeito sai de cena. E é importante fazer com que o sujeito apareça, mesmo na emergência. Porque é comum perceber que tem pacientes que fazem atendimento de urgência ambulatorialmente, né? Chega, eu estou muito mais triste, responde com remédio, né? E o tempo sempre fica comprimido, nunca se fala nada e o caso não se constrói, né? Fica um encadeamento de urgências. Então, na urgência subjetiva, o que está em jogo é o sujeito. A crise é uma ruptura na cadeia de significantes. Tem alguma coisa que vinha sendo falado e que, de repente, não foi possível falar mais, né? No horizonte, o que a gente quer prevenir é que isso que não consegue ter uma saída pela palavra se atualize num ato, né? Num suicídio,
numa agressão, né? Então, aqui importa a pressa, né? Mas também importa a pausa para que o sujeito consiga se reinserir na cadeia significante, né? Do paciente eu tenho um objetivo, o paciente objeto, eu quero que adivinhe o sujeito, e aqui há muitas coisas para dizer. O objetivo é transformar a urgência mediante a sua inscrição na cadeia significante, e o horizonte disso daqui é a construção do caso clínico, né? O caso começa a ser construído aqui, eu não entendo todo ele. O caso vai começar a ser construído e na construção o sujeito paciente tem um papel fundamental, ele tem que trabalhar. Eu queria terminar a minha apresentação lendo essa frase, é uma frase de uma psicanalista, e ela está falando para psicanalistas, mas eu acho que a frase serve para qualquer tipo de cuidador, né, de cuidador de sujeitos. Então eu vou ler a frase. E vou fazer algumas alterações, porque eu acho que ela não vale só para psicanalistas. Então, como face ao apelo angustiado de quem sofre, abster-se da vontade de calar a angústia e suportar que aquilo que produz dor encontre via de elaboração pela fala. São momentos em que se impõe uma decisão, o que, se produz desconforto no analista ou cuidador, não o desabriga do ato, abrindo mão de corrigir, prevenir, de salvar ou adaptar para o bem de determinada sociedade, a clínica só não deve escusar-se de tratar. Então, obrigado. Bom, eu primeiro agradecer o convite, né? Persistente. Não foi fácil achar o dia para mim com eles e a gente finalmente chegar nesse dia de hoje. E eu quero já dar meu testemunho, que não me arrependo nem um pouco de ter feito a aceitação desse convite, né? Achei uma proposta muito rica, interessante, fico muito assim, interessado em saber como é que as pessoas que estão aqui vão entrar nessa conversa. Nesse sentido, o meu lugar vai ser de tentar estabelecer um pouco algumas das questões que vocês trouxeram, que me pega, que me toca, que conversa comigo nas minhas experiências. E de muita coisa que ultimamente eu tenho vivido em vários lugares, né? Não só aqui no longo trajeto aí com várias pessoas dentro do Cândido, que para mim é uma história muito fundamental na minha própria vida, né? Mas o quanto hoje, circulando por várias redes, vou encontrando várias coisas de vocês aqui e de uma certa forma fazendo coro, acho, com algumas pessoas da riqueza que estou imaginando, né, pelo que vocês trouxeram para esse encontro, da riqueza que tem sido essa possibilidade de discussão que a residência em psiquiatria do Cândido tem proporcionado, né? Eu acho que coisas interessantes, riquíssimas que vocês trouxeram. Óbvio que tem um monte de coisa que eu gostaria de falar. Eu acho que eu ficaria aqui umas 5 horas conversando com vocês, coisa que será impossível. Mas eu gostaria de começar com a seguinte observação. Afinal de contas, eu acho que nós não estamos falando da crise do jeito que aparentemente foi trazido aqui, né? Na realidade, para mim, eu entendo que isso que vocês trouxeram me cria a possibilidade de pensar de que crise mesmo nós estamos falando. Será que é essa grande tensão, que é também entre a urgência psiquiátrica e a questão da produção da emergência subjetiva? Ou na realidade, isso que vocês estão construindo
ela traz para a cena a quantidade de problemas que a gente tem enfrentado e que colocam em xeque várias coisas. Por exemplo, interroga o campo da saúde mental. Ou seja, como é que a gente pode dialogar com algo e tentar ver que soluções está se propondo para esse tipo de problema, na medida que esse problema é um analisador de vários outros territórios, não é? Então, sobre esse tema, a gente tem assistido grandes embates nos vários campos de prática. Eu vou pegar pelo menos um embate que anda no campo da saúde mental, de uma forma muito evidente, e que faz emergir essa questão da emergência, né? E existe um outro que vocês trouxeram com um esforço interessante, que é mais ou menos pensar o que este elemento permite dialogar tensamente com o campo da psiquiatria, que não se sobrepõe ao tema da saúde mental, não é? E aí, do meu ponto de vista, eu acho que vocês montaram pelo menos 2 grandes movimentos para conversar com isso, apesar de terem sido 3 apresentações, tem 2 grandes movimentos. É possível fazer a psiquiatria dos psiquiatras, ou é possível sair da psiquiatria dos psiquiatras? Eu acho que essa conversa está instalada aqui no que vocês trouxeram, independentemente se eu concordo ou não pelo percurso que vocês fizeram, não é? Tenho sérios problemas, por exemplo, com o conceito de alienação, que você tira do pessoal da USP, da Preventiva, da Lília, do Zé Ricardo, não é? Que é de onde eu venho, inclusive, né? Tenho sérios problemas, não gosto do conceito. Acho que o conceito de alienação é um conceito piegas, né? É um conceito que cria uma certa noção de que você quase que é vítima do seu próprio trabalho, né? E eu acho que a gente não é vítima de porra nenhuma, né? Porra nenhuma não fique gravado. Então acho que o conceito de alienação é um conceito que vem do marxismo, que cria muito mais problemas do que resolve. Mas eu não vou querer entrar minuciosamente nisso. Reconheço também que a busca de ajuda na psicanálise na psicanálise lacaniana é uma busca de ajuda intensa, por exemplo, nas 2 últimas apresentações, e que produz coisa interessante, independentemente se, para mim, eu também tenho problema com algumas dessas coisas, né? Mas essa não é a minha questão. A minha questão é que vocês fazem um movimento olhando pelo tema da psiquiatria, que é um movimento necessário da gente fazer esse enfrentamento, não é? Quer dizer, afinal de contas, devemos ou não devemos, os psiquiatras, nesse caso estou usando só o devemos porque eu não sou psiquiatra, e se já tive esboço disso em algum momento da minha vida, já perdi há muito tempo. Então, devemos ou não devemos fazer uma autorruptura sobre esse tipo de processo, numa produção de si que vai para um outro território? E aí, deste ponto de vista, o que é que está em jogo? E aí eu acho que a intervenção que o Edgar, né, traz em contraponto a uma certa intervenção que Rodolfo e Rafael trazem, é interessante da gente observar, né? E que vão ter elementos importantes quando a gente vai se debruçar sobre a questão da urgência psiquiátrica e da emergência subjetiva. Porque quando eu me posiciono de um lugar em que o discurso psiquiátrico, das várias ordens desse discurso, é um discurso competente e, como tal, ele consegue esquadrinhar a realidade e produzir dentro da sua lógica
certas verdades que nos permitem um manejo sobre isso, mas ele é reconhecido como competente para fazer este processo, é óbvio que eu estou discutindo que a construção do caso clínico também existe aí. Então, o primeiro reparo é que eu acho que vocês não deveriam trabalhar com a ideia de que do lugar de vocês estão construindo o caso clínico, do outro lugar não se está construindo o caso clínico. A discussão, do meu ponto de vista, é que caso clínico está se construindo, não é? E acho que isso é fundamental. Por quê? Porque a psiquiatria, essa que se consagra, essa que se hegemoniza, essa que é predominante, esta que é médico-centrada, esta que tem a mão dada completamente com a lógica hoje no Brasil do ato médico, não é? Essa que opera a intensa medicamentalização da vida cotidiana, essa psiquiatria constrói incessantemente casos clínicos para si, não é? Nesse sentido, não tem alienação nenhuma. Ela constrói incessantemente o caso clínico para si e deste lugar, na instalação desse discurso competente, ela consegue esquadrinhar loucos de certo tipo, loucos de outro tipo, loucos quase tipo, porque é fundamental, um discurso competente precisa operar sobre o vazio, senão ele deixa de ser competente, não é? Ele, na realidade, cai na discursividade do conceito de ideologia que Marilena Chauí diz que é ocupado pelos vazios, né? O discurso competente que nós estamos falando, tanto da psiquiatria quanto da psicanálise, na realidade, ele tem que negociar com os vazios, porque o vazio volta como dobra e pode desorganizar essa estrutura desse discurso competente. Então, o que eu acho que vocês trouxeram, que para mim é instigante, é o tipo de disputa que nós podemos visualizar hoje num território absolutamente em plena expansão, que é a conformação da psiquiatria, né? Apesar dela ser tão secular, nós estamos vivendo hoje um processo de intensificação desse processo psiquiatrizante incrível. É só verificar as modificações do Código Internacional da Doença, né? O Código Internacional da Doença vem sofrendo lógicas de modificações que, do meu ponto de vista, é um atravessamento, né, do processo de psiquiatrização dos diagnósticos, né? Está aí, inclusive, o próprio 5º DSM mostrando o que é possível explodir com isso, né? É possível a gente voltar ao período do alienista do Machado de Assis, né? E aí, qual a corrente psiquiátrica que vai ficar do lado de fora é uma grande disputa, né? Mas, de uma certa maneira, a gente vive isso hoje. Então, quando vocês vão para uma tensão em que discutir o tema da urgência ou da emergência nesse território de práticas pressupõe você ter que resolver algumas questões, tipo, como se constrói o caso clínico que mais permite o que vocês aqui nas duas últimas apresentações advogaram como a construção do caso clínico que permite a produção do sujeito, não é? Então, a emergência e a produção do sujeito. E aí, de uma certa forma, vocês vão para dentro de uma perspectiva dizendo assim: por quê? Porque a outra construção do caso clínico, na realidade, é a morte dessa possibilidade, não é? Então, quando vocês fazem esse tipo de tensão, ou quando, no caso do Edgar, ele fica tentando achar a solução sem fazer esse radical enfrentamento, nós precisamos entender como que esse problema colocado, ele é um problema vital hoje.
O Edgar chega perto, na apresentação daqui, não na apresentação que eu recebi, mas na apresentação daqui, ele dá muita relevância, que não dava tanto, quando ele traz o tema do acolhimento. Quando aqui numa frase ele fala da necessidade de ter tempo para isso, mas aqui ele explora mais intensamente, porque ele entra e faz emergir o debate do acolhimento como um campo das tecnologias de cuidado. Não é? E nesse campo das tecnologias de cuidado, o acolhimento não é qualquer coisa. Então, óbvio que ele também vai pensar tensamente como psiquiatra, mas por dentro desse paradigma mais hegemônico, de que há coisas que devem ser vazadas. Ou seja, a relação com o louco diagnosticado a partir de uma certa psiquiatria competente. Então, no Edgar eu não vejo esse vazamento, eu vejo um olhar de que está dado. O discurso competente da psiquiatria pode permitir o diagnóstico do outro a partir de alguns sinais, de alguns sintomas, a priori, na medida que esse saber ele consegue representar o que é o outro. Coisa que para vocês dois não é bem assim. Na medida em que vocês dizem chegar em algum lugar, só se produzir o encontro. Ou seja, sem o encontro não é possível a construção a priori do caso clínico. Vocês dois trazem isso, e aí eu acho que tem uma tensão no diálogo entre as duas apresentações e a primeira apresentação. Mas de uma certa maneira, mesmo a primeira apresentação, ela abre um leque que hoje é um leque completamente perdido na prática mais sistemática que a psiquiatria vem fazendo nas redes de serviço. Não é? Então, aí sim, quando vocês trazem e dizem, olha, o campo de prática é um campo que, de uma certa maneira, ele vem atuando deste jeito e deste jeito, ele acaba sendo muito mais um território de controle, de captura, de impedimento da produção da vida, né? Isso é interessante porque os três denunciam isso do ponto de vista da prática psiquiátrica, tá certo? Mesmo que reconheçam esses lugares do que é o caso clínico de uma forma distinta. Eu acho que esse enfrentamento, ele é um enfrentamento difícil de ser travado, porque de uma certa maneira vocês dois no final também acabam fazendo uma oferta que eu acho que vale a pena ser problematizada, que é uma oferta de que a linha de fuga está no campo psicanalítico, mesmo que ele tenha tirado o psicanalítico da leitura dele, né? E aí eu acho que a gente tinha que conversar sobre isso. A linha de fuga está no campo psicanalítico só, não é? E qual deles? Tá certo? Qual desses campos é que de uma certa forma eles enriquecem, né, o que efetivamente acontece no campo da saúde mental? E aí eu quero fazer um movimento para o outro lugar, que é um lugar onde eu acho que contemporaneamente a gente tem que se debruçar um pouco mais. Quem está enfiado de corpo e alma nesse processo da reforma psiquiátrica há décadas, né? E aqui nessa sala tem alguns que estão há décadas enfiados nisso, né? Tem a plena noção de como que é ou como foi a emergência desse processo numa sociedade que nem a sociedade brasileira, que mal reconhece historicamente que a vida das pessoas vale a pena, quanto mais que o louco tem direitos, não é? Então, esse processo é um processo de enfrentamento, que é um processo de passar a limpo a nossa própria história, não é?
É óbvio que é um processo que tem várias nuances e eu também não vou entrar para discutir intensamente isso, inclusive se o tema da desumanização desumaniza mesmo, né? Como é que é esse movimento. Mas eu acho que tem algo de novo no cenário hoje, né? Tem algo de novo. E que talvez junte muito da minha primeira observação sobre a psiquiatria com a grande questão que a gente tem que enfrentar na saúde mental hoje. Eu acho que a gente sofre mudanças substanciais do ponto de vista de alguns paradigmas sobre o que são os normais e o que são os anormais, né? O Foucault e vários outros pensadores que ele utiliza, ele, quando se debruça sobre quem está preso nas prisões, ele faz um reconhecimento de 3 situações que é muito interessante. Na realidade, ele faz um reconhecimento de 2 grandes movimentos e na sequência dele se faz esse movimento hoje de uma forma muito evidente. Primeiro, quando você vai um pouco antes do século XVIII e XIX, em particular nesse século XVIII, as prisões estavam cheias de loucos. O século XVIII para o XIX é testemunho disso, né? Citou Pinel aqui. O Pinel é um cara que, independente do que possamos dizer daqui do 21 sobre ele é um cara que vai para dentro das prisões fazer uma grande intervenção, né? Esse cara aqui não é para ficar nessa prisão, porque esse cara é louco, ele não é bandido. Este processo é um processo que tem evidências do ponto de vista da análise da população carcerária na Europa. A população carcerária na Europa, neste período, na medida que você ia para dentro das prisões, tinha essa evidência, uma quantidade enorme do que eles aí estão chamando de loucos. Quando você entra para o século XIX e os loucos vão para as suas próprias prisões, que são os manicômios, as prisões começam a ser ocupadas por prisioneiros políticos. Então a população das prisões do século XIX é intensamente habitada por prisioneiros políticos. E isso anda um bom período, chega no século XX. E quando a gente analisa hoje as prisões, a gente verifica que de uma maneira ou de outra, a imensa maioria dos caras que estão nas prisões estão dentro de um grande catálogo de usuários de droga, né? E isso é instigante, não é? Por quê? Porque isso não vem isso não é CID, isso não é código de doença que consegue olhar isso. Isso não é um discurso competente sobre a saúde e a doença que dá esses recortes, né? E a gente percebe que este processo de construção, ele tem hoje algo que é uma mudança, e diferentemente dos chamados humores cerebrais, tem uma mudança do que é mesmo a produção do anormal. Apesar do grande desenvolvimento da concepção organicista, que a medicina vem operando de uma maneira intensa e a psiquiatria vem dando grande negociação com isso, na medida que vai para dentro do cérebro, para dentro do neurônio, para dentro da molécula, para dentro das reações químicas, e aí é fato, né, a ortopedia cerebral, né, mental, e aí é quase que sinônimo do que o Foucault dizia da medicina, que era uma ortopedia social, né? Você percebe que apesar desse desenvolvimento da genética, da neuro, da bioquímica cerebral, há um contraponto que não tem nada a ver com isso, que opera hoje intensamente,
que é a teoria do risco. E, na realidade, a teoria do risco, ela vem construindo uma concepção de normais e anormais. Essa teoria do risco, que já vinha de muitos outros lugares, é só pegar um livro do Foucault, que é o Segurança, Território e População, é de uma evidência enorme esse tema da produção do que é o risco. Mas há uma discussão muito contemporânea, que é uma discussão que quase produz um conceito etiológico do anormal. O que seriam os anormais? Os anormais são aqueles que não conseguem fazer a autogestão de si mesmo perante o risco que você significa para você e para os outros. Este conceito adquire uma noção de etiologia, de teorias orgânicas. Por quê? Porque você começa a dizer que são anormais quem não controla o desejo. Porque o desejo exacerbado é autoagressivo e heteroagressivo. E aí todos que não controlam o desejo começam a ter CIDs para eles. Né? Essa passagem é a passagem de conteúdo do 4º DSM para o 5º DSM. O 4º DSM trabalha com o conceito de espectro. O 5º DSM trabalha com o conceito de risco. E aí, o que é que você começa esquadrinhando na vida cotidiana? A presença dessa situação etiológica. Todo movimento de produção, de vida, de relações e de contato, elas são lidas sobre esta ótica da autogestão do risco ou da não capacidade de fazer isso. Então, quem são os doentes de hoje? Os que comem picanha com gordura. São loucos da cabeça, porque eles não controlam o desejo. Não é? Quem é que é o anormal de hoje? São os usuários de droga, a rodo. Por quê? Porque se submetem a uma pedrinha, não é? Uma coisinha. Como que pode? Só pode ser um desviante do desejo. Então, se você começa a operar hoje, nós estamos vivendo uma construção societária, que é uma construção societária no qual o tema do risco habita as relações. Tanto que o que se está reconstruindo na prática cotidiana da vida em sociedade hoje são as práticas minifascistas de convivência. Então hoje, diante dessa conformação, você autoriza relações de violência no outro. Repara, a quem pertence essa teoria etiológica? A todos e a ninguém. E o interessante é que todos trabalham com ela. Ela invade o discurso competente de vários territórios. E aí não tenha dúvida, a medicina está braço armado disso. A medicina é o braço armado disso. O grande reprodutor simbólico desta perspectiva. E aí não pode deixar, né? A psiquiatria é absolutamente um dos lugares, junto com a neurologia, dos discursos mais competentes hoje. Então, quando você vai para as revistas científicas hoje, atrás de médicos que têm discursos competentes, quem que você encontra? Neurologistas falando e psiquiatras falando. De vez em quando um cardiologista, para poder dar porrada em quem fuma, em quem come gordura, em quem não sei o que. Mas ele psiquiatrizado, porque ele não fala mais do orgânico cardiológico, ele fala do desejo e do quanto isso é risco, que o cara vai morrer mesmo antes de poder ficar velho.
É assim. Entendeu? É assim. O tempo inteiro. Não é? É o diagnóstico da morte precoce. E aí você produz nesta prática as mortes em vida. A produção das mortes em vida, elas estão aí graçando por aí. E aí não tenham dúvida, a indústria de medicamento, que é sim um dos grandes complexos capitalísticos que opera no mundo, vai nadando de braçada nisso. É só a gente ir observando a quantidade de medicamentos imbecis que existem e que são consumidos. Que nem eu brinco, um dos medicamentos mais consumidos no mundo é um medicamento que você toma para uma coisa que você não tem, para não ter. Hoje isso é uma pauta na indústria farmacêutica que vocês não imaginam o tamanho. Não imaginam o tamanho, não é? Então você tomar uma medicação para que o seu colesterol não passe de um certo nível, é para você não ter uma coisa que você não tem e nem sabe se vai ter. Para você esquadrinhar o que a indústria farmacêutica anda jogando no mercado e o quanto ela anda financiando as pesquisas médicas, alterando certos padrões, isso é algo de deixar a gente maluco. E a gente tem que ir para uma emergência, rapidinho, porque é enlouquecedor, não é? Uma das revistas mais creíveis, que soltava pesquisa sistemática sobre doenças e tratamento, a editora-chefe, há 2 anos atrás, pediu demissão porque ela disse que não suportava o nível de corrupção na produção científica. Posso mandar para vocês o manifesto dela. E ela vai mostrando como que sim, aí sim, a indústria do capital entra com uma brutalidade incrível. Mas o capital não se faz só no plano econômico. O capital se faz produzindo territórios de subjetivação. E aí não tem dúvida, é disso que vocês estão falando. Tá certo? É disso que vocês estão falando. Então, eu quis fazer um pouco essa liga, porque eu acho que essa liga muda substancialmente estes lugares aonde a gente está enfiado nesse genérico que a gente chama da saúde mental. Não é? Uma coisa é a gente ter ainda, e a gente ainda tem, e isso é fundamental de ser enfrentado, a gente ainda tem os manicômios, a gente ainda tem os regressos dos manicômios, a gente ainda tem muitos loucos que foram enlouquecidos institucionalmente, não é? Mas a gente tem hoje uma captação de novos contingentes, né? Sem diagnósticos, que é uma violência, não é? Assim, as últimas pesquisas, eu tenho feito bastante pesquisa em redes de saúde mental, uma foi aqui em Campinas, mas atualmente tem uma pesquisa que está operando em 6 municípios do estado do Rio de Janeiro, tudo ao mesmo tempo. O que nós temos encontrado de novos contingentes dentro das redes da saúde mental, sem diagnósticos e tomando as pauladas terapêuticas psiquiatrizantes, é assustador. Não é? Então, essa nova lógica de instalação de relações manicomiais, que não são os manicômios, que não são aquelas formas que a gente já criminalizou com razão, elas estão aí num plano de novidades. E isso é algo que opera, e é pouco dado estatístico que você traz 4.600.000 só na área de urgência nos Estados Unidos, talvez porque o acesso nos Estados Unidos é uma porcaria. Ou vocês não sabem disso? Só filminho de televisão para mostrar que o acesso é uma maravilha, não é?
o acesso ao serviço de saúde dos Estados Unidos é dramático. Não é? O Canadá não faz só uma reforma porque estava custando caro. Não é? Faz uma reforma porque ela tinha outra proposta de cuidado. Certo? E tinha lá o modelo americano mostrando como é dramático montar aquele sistema americano. Não só porque gasta dinheiro, porque detona mesmo as pessoas. Então, é pouco, sem dúvida nenhuma, no nível de psiquiatrização que a sociedade americana tem hoje, você faz urgência e emergência na sala de aula, com as crianças. Não é lá no pronto-socorro ou algo equivalente. É na relação professor-aluno. É ali, dando medicamento, com suporte psiquiátrico, dentro do que nós poderíamos chamar, né, a saúde escolar. E saibam todos, que eu acho que vocês sabem, que o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o maior consumidor de Ritalina do mundo. Não é que consome muito, é o maior depois dos Estados Unidos. Então aqui também se faz muita emergência, urgência, né? Se faz muita urgência dentro das salas de aula, muita. Se dá muita medicação. Já numa lógica... Depressivo? Não, ao contrário. O que é Ritalina? É uma coisa que, por sorte minha, não existia quando eu era pequeno. Entendeu? É para acalmar? Mas é para hiperatividade. É para crianças. Ah, tá. Conduta. Crianças maravilhosas. Uma boa parte delas. Então, eu acho que essa questão, ela traz uma discussão que é a de revelar todos esses pontos que eu estou tentando ampliar no plano da problematização de vocês e que a mim me faz um diálogo fundamental. E só para eu fechar, é óbvio que eu cruzo com muito psiquiatra, né, nas várias redes. E é óbvio que é possível você perceber como é enriquecedor você ter numa equipe, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre essa ausência no texto de vocês, né? Você ter numa equipe, num coletivo, psiquiatras que eu espero que vocês já são, né? Agudos, inquietos, atrás de novas coisas. Mas poder usufruir disso é muito difícil ainda. Por quê? Porque também tem muito psiquiatra interessante que não sai da casca do ovo, que só olha e conversa com pares médicos, que são totalmente capturados pela lógica da nossa corporação, de que fora dos médicos não há inteligência no mundo. E aí eu não preciso conversar com mais ninguém. Você também tem muito psiquiatra interessante que faz isso, não é? Então essa é uma atenção que eu queria produzir para vocês. Vocês não vazaram nada do ponto de vista da discussão do quanto isso daqui tem a ver com o trabalhador coletivo, não é? E não com um saber competente instalado numa profissão ou só num território de conhecimento. Eu queria acabar falando com isso. Espero que tenha sido interessante, para mim foi, e obrigado.